Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós daremos continuidade a essa série que começou aqui no canal, que é a origem pagã do Kipá. Um estudo que eu achei bem interessante para trazer aqui para o canal, né? Interessante para que vocês consigam identificar determinadas heresias, determinados ritos religiosos que nada tem a ver com as escrituras. E hoje daremos continuidade aí, esse é o quarto vídeo, né? É o quarto capítulo dessa série. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, sugiro que você vá lá no primeiro vídeo dessa série, para que você consiga vir trazendo ali, construindo o seu entendimento acerca desse estudo, né, pessoal? Então, sem mais delongas, bora pro estudo, pessoal. A literatura judaica e a evolução do costume. E o que revela a literatura judaica sobre a questão de cobrir a cabeça? Abaixo, uma investigação detalhada da Mishnah e do Talmud. Na Mishnah, costume cultural unissex. Na Mishnah, que foi compilada no século II, né, após o Messias, no século II da nossa era, não há qualquer registro de cobertura de cabeça para o povo com fins religiosos. Pelo contrário, a Mishnah faz relato de tais coisas como se fossem unicamente objetos de vestimenta comum. Aliás, vestimenta essa que era utilizada por homens e mulheres indiscriminadamente. As franjas de um lençol, um cachecol, um chale de cabeça, um chapéu de feltro, as franjas de uma capa grossa, um véu, uma camisa ou uma capa, as franjas de um chale de cabeça de uma mulher idosa ou os chales de rosto dos árabes, as vestes de pelo de bode dos cilícios, ou de um cinto de dinheiro, ou de um turbante, ou de uma cortina, são considerados conectivos independentemente de seu comprimento. Aí, segundo a Mishnah Kelim, capítulo 29, versículo 1. Isso confirma a nossa observação de que, pelo menos até o século II da nossa era, e portanto igualmente nos tempos do Mashiach, Yahushua HaMashiach, não havia entre o povo sequer o conhecimento do uso da cobertura de cabeça para fins religiosos, nem mesmo entre os Prushim, os fariseus. Costume cultural e não unânime. Praticamente não há menção no Talmud, que foi compilado entre os séculos 3 e 6 da nossa era, do hábito de cobrir a cabeça, que não seja apenas um hábito cultural. O Talmud chega a relatar, por exemplo, que os homens cobriam ou não a cabeça culturalmente. Os homens, as vestes, cobrem suas cabeças, às vezes não, mas o cabelo das mulheres está sempre coberto e as crianças estão sempre com a cabeça descoberta. Nedarim 30b. O hábito de usar turbantes ou chales enrolados sobre a cabeça era tão comum que o Talmud chega a questionar se o contato deles com coisas tidas pelos Prushim, os fariseus, como sagradas seria um problema. Abaixo há 2 exemplos disso. Um Baraita ensinou: um homem pode atar tefilim usando seu aparkesut, uma cobertura de cabeça que ia até o corpo, junto com seu dinheiro, enquanto outro ensina: ele não deve amarrá-los. Berahot 23b. Eles são confiáveis apenas acerca de pequenos vasos de barro para coisas sagradas, mesmo se a cobertura de cabeça do oleiro cair neles.
Hagá 26a. Uma situação curiosa é o apelido de um dos sábios do Talmud, que é chamado de cabeça careca, e o que é mais um indício de que o hábito de cobrir a cabeça não era unânime na época. Não foi ensinado. Ben Azai diz: todos os sábios de Israel são, em comparação comigo, finos como a casca do alho, exceto pela cabeça careca. Behorot 58a. Em alguns casos, hábito para casados. Outro hábito cultural citado pelo Talmud era de que homens casados andassem com uma espécie de sudário, conforme o rabino Dr. Epstein, editor da edição Sonsino do Talmud, explica em nota de rodapé para Kiddushin 29b, ou seja, um pano que era amarrado à cabeça, provavelmente semelhante a algum tipo de turbante. Mesmo esse hábito entre homens casados sequer era unânime, conforme o próprio Talmud deixa claro. Vejamos as citações. Hizda louvou Ramuná perante Huna como um grande homem. Ele lhe disse: quando ele te visitar, traga-o a mim. Quando ele chegou, ele viu que ele não usava cobertura de cabeça. Por que você não está usando cobertura de cabeça? Perguntou ele. Porque eu não sou casado, foi a resposta. Isso está descrito na parte Kiddushin 29b. Rabino se sentava perante Jeremias de Difti quando um certo homem passou sem usar a sua cobertura de cabeça. Que despudorado aquele homem, ele exclamou. Ele lhe disse: talvez seja da cidade de Mehásia, onde os acadêmicos são muito comuns. Isso está descrito Kiddushin 33a. Percebe-se ainda, pelo relato acima, que o uso era apenas uma questão de pudor, provavelmente influenciada por alguma cultura adjacente, uma vez que nem a Bíblia, nem mesmo a Mishnah mencionam esse hábito em meio ao povo de Israel. E como pode ser visto, a revolta de Jeremias e o comentário de Rabina indicam que o hábito não era comum a todo o povo. O costume do luto. O Talmud também reconhece o hábito mencionado na Bíblia de se cobrir a cabeça, como quem se cobre com manto em caso de luto, e faz menção ao mesmo costume. Rabá disse: um pranteador pode andar em sua cobertura rasgada dentro de casa no Shabat. Abaye encontrou Yosef entrando e saindo de sua casa com sua cabeça coberta com um pano no Shabat. Isso está em Moed Katan 24a. Quando o templo foi destruído, acadêmicos e nobres se envergonharam e cobriram as suas cabeças. Isso aconteceu no ano de 70, né? Está escrito em Sotá 29a. E Mordecai retornou ao portão do rei Shechet e disse: isto indica que ele retornou ao seu pano de saco e jejum. E Ramã se apressou para sua casa, pranteando e cobrindo sua cabeça, pranteando por sua filha e com sua cabeça coberta em razão do que lhe acontecera. Isto está em Megillah 16a. Conforme já visto, o costume de cobrir a cabeça com quem se cobre com manto era também um elemento cultural extensível a outros povos do Oriente Médio. Seriam os Kohanim, a fonte, os sacerdotes. O Talmud traz algumas discussões e relatos sobre a cobertura de cabeça dos Kohanim, dos sacerdotes, porém são unicamente relatos descritivos, sem nenhuma colocação de que o hábito deveria ser estendido ao povo, ou mesmo a rabinos. Enfim,
nada que sirva para elucidar o tema em voga. Mas, e quanto a outras menções de cobertura de cabeça para fins religiosos? Existem apenas 4 citações de cobertura de cabeça com finalidade religiosa. 2 delas referem-se a um mesmo caso, o de Huna, que viveu no século III da nossa era. É o primeiro personagem que aparece no Talmud como sendo alguém que cobria a cabeça regularmente por motivos religiosos. Huna ben Yoshua não andava 4 cúbitos com a cabeça descoberta, dizendo: a Shekhinah está sobre a minha cabeça. Segundo a parte Kiddushin 31a, Huna esperava inclusive uma recompensa celestial para este fato. Huna ben Yoshua disse que eu possa ser recompensado por nunca andar 4 cúbitos com a cabeça descoberta. Isso está Shabbat 118b. Só que existe um detalhe importante sobre Huna. Ele era um Kohen, um sacerdote, conforme o próprio Talmud afirma em Arahim 23a. Considerando que nenhum outro acadêmico do Talmud aparece defendendo cobertura da cabeça por razões religiosas, não é difícil perceber que Huna se sentia obrigado a cobrir sua cabeça por ser um Kohen, um sacerdote. A Torá determinava, conforme vimos, que os Kohanim, os sacerdotes, ou seja, levitas, usassem turbantes de linho. Todavia, a recomendação era unicamente para o serviço no Mikdash, no santuário, ou seja, no tabernáculo, e não algo para o dia a dia. Provavelmente, Huna levou essa recomendação ao extremo. Ou seja, pessoal, mais um caso aqui de religiosos tornando a Torá do Altíssimo um fardo, coisa que o Messias e seus Shilhim, seus apóstolos, combateram às suas épocas, né? Continuemos aqui. A influência pagã é admitida. As outras 2 citações do Talmud que mencionam o uso religioso de cobertura de cabeça não são animadoras. A primeira delas se encontra em Shabbat 156a. É importante que o leitor compreenda que este folho do Talmud se inicia debatendo o costume pagão de atribuir o destino aos astros. Olha aí, pessoal, vai vendo. Depois de algumas discussões sobre isso, o Talmud narra de Nahman Beizak. Também aprendemos que Israel está livre de influência planetária, pois a mãe de Nahman Beizak foi alertada por astrólogos: seu filho será um ladrão. Então ela não o deixava ficar com a cabeça descoberta, dizendo-lhe: cobre tua cabeça para que o temor dos céus esteja sobre ti, e ora por misericórdia. Agora, ele não sabia o porquê ela dizia isso a ele. Um dia, ele estava sentado estudando sob uma palmeira. A tentação o sobrepujou e ele subiu e mordeu um cacho com seus dentes. Isso está na porção Shabbat 156b. Vê-se aqui a influência da astrologia em meio ao povo. Ou seja, pessoal, se a gente pegar lá principalmente, né, os Naviim, os livros dos profetas, o que mais o Altíssimo bate em cima é idolatria e principalmente adivinhações, pessoal. Essa questão de horóscopo, astrologia, esse é um conhecimento que foi trazido pelos sentinelas nos dias de Yared, pai de Hanor, pai de Enoque. Foi um dos conhecimentos que ajudou a corromper a humanidade e a criação e trazer o dilúvio sobre a terra, para vocês terem noção da gravidade de ficar cultuando essas coisas, né? Se eu fosse vocês, se você crê em essas coisas de horóscopo, eu reveria aí, né? É hora de rever os seus conceitos aí. Bem, continuamos aqui. Essa influência já foi discutida em alguns
de nossos materiais, em especial em nosso primeiro artigo sobre a origem pagã da Cabala. Percebe-se, ao ser alertada por astrólogos, a mãe do Rabino Nachman, por ato de superstição, cobre a cabeça de seu filho, tentando assim protegê-lo da influência dos astros. Essa é exatamente a razão pelo qual os babilônios, que viviam em constante temor da influência dos seus deuses astros, cobriam suas cabeças. E justamente aqui vê-se que quando sua cobertura de cabeça caiu, ele então foi vencido pela influência dos astros, algo que é completamente estranho às escrituras, mas que está profundamente arraigado na cultura babilônia. A outra praticamente chega a admitir o sincretismo religioso. Trazei as vestimentas para os adoradores de Baal. O que é Meltahá? Abba Jacob disse em nome de Yohanan, algo que é delineado fino pela unha, linho fino. Quando Dimi veio, ele disse em nome de Yohanan, Bonias Ben-Nonias enviou ao Rabi um Sibne e um Omis e Salsela e Malmela. Os Sibne e Omis dobravam ao tamanho de uma noz e meia, e a Salsala e a Malmela ao tamanho de uma noz de pistache e meia. O que é malmela? Algo que a unha mede como fino, segundo a Giltin 59a. Aqui o Talmud menciona que um rabino recebeu de presente de uma pessoa uma vestimenta de um adorador de Baal. O mais interessante é o comentário do rabino Epstein, que aparece ao rodapé desse texto na edição Sonsino. Coberturas de cabeça feitas de linho. O Arur-le. Subni e Omni Subni. Para Subni, em grego, Sabanum, uma cobertura de cabeça. Homis é derivado do grego, que significa metade. Segundo essa leitura, ele lhe enviou um Sabanum de tamanho cheio e um Sabanum de metade do tamanho. Kraus Tear 1, página 521. Veja que interessante, o texto fala da cobertura de cabeça e usa o termo homis. Esse termo vem do grego remi e significa literalmente metade, e é usada em termos como hemisfério. Porém, aplica a cobertura da cabeça, além de associá-la aos adoradores de Baal, ou seja, a sacerdotes pagãos. Isso se encaixa totalmente com a descrição da cobertura de cabeça associada aos deuses gregos, que, como visto anteriormente, tem exatamente o mesmo formato da kippá, isto é, um formato de um hemisfério, ou seja, a metade de uma esfera. O amigo atento perceberá que até o momento não havia nenhuma menção nem no Talmud nem na Mishnah sobre qualquer tipo de cobertura de cabeça semelhante a kippá. A única que existe e que se pode deduzir uma semelhança estética com a kippá é indicada pelo Talmud como pertinente a sacerdotes pagãos. O costume de cobrir a cabeça de forma litúrgica, especialmente com o kippá, só começou a se expandir pelo judaísmo por volta do final do século VII ou início do século VIII, mesma época que marcou a expansão da Cabala, cuja origem, como vimos, também remonta aos mistérios de Mitra. A importação do costume da kippá a partir do paganismo é admitida abertamente pelos Prushim, pelos fariseus. O rabino ortodoxo Rudolf Brasch, em sua obra The Star of Davi, ou seja, a estrela de Davi, que a gente não sabe que é de Davi, né, estrela de Renfã, afirma: o paradoxo reside no fato de que essa prática de cobrir a cabeça é considerada fundamentalmente judaica,
e santa pela tradição antiga, na realidade é pagã em termos de cronologia judaica comparativamente moderna. A verdade é que a prática de cobrir a cabeça foi copiada do seu ambiente pelos judeus babilônios. Esses judeus babilônios levaram seu costume para os litorais da Espanha no século VIII, quando ele se tornou firmemente estabelecido. Contudo, ao mesmo tempo, em outros cantos da Europa era desconhecido. A história registra que na mesma época, jovens judeus alemães eram chamados para a leitura da Torá com a cabeça descoberta. A cobertura da cabeça, apesar de naquele tempo ser praticada na Espanha e em Portugal, não tinha tomado raiz no leste ou norte da Europa. Um famoso rabino do século XVI, o rabino Moses Isserles, acho que é esse o nome, cuja obra está inclusa no livro O Código da Lei Judaica, o Shulchan Aruch, ensina que a cobertura da cabeça não poderia ser considerada um princípio religioso. Ainda mais, recentemente, no século XVIII, a eminente autoridade judaica, Rabino Elia Gaon de Vilna, afirmava: de acordo com a lei judaica, é permitido entrar numa sinagoga sem cobrir a cabeça. De fato, a história confirma que os primeiros a adotarem o costume da kippá no século VIII foram os judeus sefaradim, na Península Ibérica. Na época, o costume era completamente estranho à prática dos judeus askenazim, que continuavam a rezar com suas cabeças descobertas. Olha, até os askenazim, pessoal. Continuemos aqui. Pouco a pouco, o costume foi ganhando força no meio judaico até se tornar bastante presente em todas as comunidades. Contanto, o costume só ganhou status definitivo de obrigatoriedade religiosa com o Shulchan Aruch no século XVI, quando, baseado na prática que vimos de Runá no Talmud, afirmou que um homem não pode andar mais do que 4 cúbitos com a cabeça descoberta. Orah Haim, capítulo 2, versículo 6. Bem, pessoal, aqui terminamos a parte 4 desse estudo. Acho que no próximo vídeo já é a conclusão final, já é vai ser o 5º capítulo e a conclusão final desse estudo. O que nós vimos aqui, pessoal? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, lógico, atacando as heresias do lado do cristianismo. Acho que muitas pessoas até devem achar que... Eu já vi alguns comentários, pessoas que não conseguiram ainda interpretar os textos, os estudos e aquilo que eu estou falando aqui. Muitas pessoas estão com um pouco de problemas, né, de associação cognitiva, alguma coisa... com problemas para poder interpretar o que está sendo passado, interpretar a mensagem que está sendo passada através dos estudos. Muitas pessoas têm esse problema nos dias atuais e às vezes, né, talvez por atacar as heresias do cristianismo, muita gente acha que eu não estou de olho no que acontece na casa de Yehudá também, né? E claro, eu estou. E aqui podemos ver que a casa de Yehudá também, assim como a casa de Israel, que são as 9 tribos perdidas espalhadas pelo mundo, também, né, lógico, eles abraçaram ali o paganismo, né, e trouxeram práticas pagãs para né, as suas rotinas do dia a dia. Vemos também que a casa de Yehudá também se corrompeu, né, se cumprindo, claro, exatamente o que está no livro de Yehezkel, capítulo 16. Vão lá, Ezequiel 16 e leiam, pessoal. É muito importante. Leiam Ezequiel 16 na íntegra e vocês vão entender o que o Altíssimo sente em relação a tudo isso. Entendeu? Para que vocês entendam sobre essa questão de Israel, Judá, outra dica de leitura que eu falo é para vocês lerem na íntegra os livros de Melahim Aleph, ou seja, Primeira Reis, e Melahim Bet,
Segunda Reis. Lá vocês vão entender que há duas casas de Israel, né? Israel caiu primeiro, né? Cativa pelos seus pecados, pela sua idolatria, né? Podemos ver isso de forma clara nos Naviim, né? No compêndio dos Naviim, ou seja, nos livros dos profetas. Isso é dito profeta por profeta, a gente vê ali tudo se repetir, são os mesmos pecados, os profetas alertando, ninguém dando ouvido a eles. E isso serve, claro, isso foi dito e profetizado para aquela época, mas também serve para os nossos dias, serve como um alerta para os nossos dias. Lá atrás, Israel pecou, errou até cair, né? Israel, cuja capital ficava em Samaria, eles caíram primeiro. E o que aconteceu? Eles se perderam, sobrando apenas o reino de Yahudá, o reino de Judá, que era composto por descendentes de Yahudá, né, de Judá, Benjamim e Levi, né, enquanto as outras 9 tribos formavam Israel. Essas outras 3 tribos, os judeus, formavam o reino de Judá. E claro, ali, quando houve o trabalho dos apóstolos, dos Shilhim do Messias, quando se iniciou o que chamam de igreja primitiva, né, do grego eklesia, do hebraico kahal, houve ali uma amostra grátis do que será o reino do milênio e o que será a eternidade, o reino do Altíssimo na terra. Temos pessoas representantes do reino da casa de Yahudá e da casa de Israel. Nós somos Israel, pessoal. Nós, gentios, não judeus, pertencemos a Israel. Se você crê no Altíssimo, se você crê no Messias, se você crê nos profetas, se você crê nas Escrituras, uma vez convertido nos bons caminhos, se você vigia para que não peque e você teme, você estuda e põe em prática os ensinamentos do Messias, se você estuda e põe em prática os mandamentos e ordenanças do Altíssimo, que você não rejeita as Escrituras, você faz parte de Israel, pessoal. Esse é o ponto. Eu fiz uma exegese de Romanos 11 aqui no canal, procurem o vídeo onde Rav Shaul fala sobre as 2 oliveiras. Lá está claro o estudo a respeito dessas coisas. Lá vocês vão ter um melhor entendimento. Então leiam 1 Reis, 2 Reis, vocês vão entender tudo sobre essa questão das 2 casas de Israel. E leiam principalmente Yehezkel, né? Ezequiel 16. Leiam, pessoal, na íntegra. Não fiquem isolando versículos, pessoal. Então é isso, eu vou terminando por aqui. Esse vídeo está ficando muito longo. E em breve voltarei aí com o 5º capítulo e a conclusão final dessa série, né? A origem pagã do Kippá. Ok, pessoal? Bem, vou ficando por aqui. Que o Altíssimo Yahuwah Tsevaot abençoe a cada um de vocês e aos seus respectivos lares, suas respectivas famílias, e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, aquele que morreu pelos eleitos, pelo povo de Israel, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento das separadas Escrituras. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.